Talvez possamos começar, que não se vê sinais de gente a vir, de maneira que vamos rezar só um bocadinho, pedindo ao Espírito de Deus, aquele Espírito que iluminou os autores sagrados e também São Lucas, para escrever aquilo que vamos tentar captar e guardar mais no nosso coração, para que saibamos também depois corresponder na nossa vida com a luz que nos vem da palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Vereis a face da terra. Senhor, que iluminaste o coração dos apóstolos com a luz do Espírito Santo na manhã do Pentecostes, iluminai-nos também nesta noite com a luz do vosso Espírito, para sabermos apreciar retamente a vossa palavra e termos força e luz para a pôr em prática. Nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. São José. Olha, eu queria dizer-vos que, em relação ao esquema que estava previsto deste percurso a percorrer, vamos fazer aí uma pequena alteração, porque estava previsto separar, agora no dia 9 de março, entrar no reino e depois a 23, vida no reino. Mas vamos unir estes dois, até porque muitas das coisas já foram apresentadas quando falei da promessa do reino. E agora, seguindo os capítulos, passamos já para entrar na vida do reino. É por isso que eu pus este título, Condições para entrar e viver no reino de Deus. Depois vamos passar à realização salvífica, com a entrada em Jerusalém, a última ceia, etc. E depois também a pregação de Jesus em Jerusalém e depois a morte e a ressurreição. Como já tínhamos visto, estamos a falar do reino de Deus. E é bom termos presente um pouco esta questão do reino de Deus. Porque, no fundo, nós muitas vezes utilizamos esta palavra e não lhe damos muito bom conteúdo. E creio que vale a pena que aqui, sobretudo no texto de São Lucas, também em São Mateus, mas São Mateus chama-lhe o reino dos céus. Aqui em São Lucas tem muito a ver com a vivência interior da fé, que é dinamismo de vida. Portanto, no fundo, é aquilo que nós podemos chamar hoje, com as nossas palavras mais atuais, santidade. Portanto, o reino de Deus, no fundo, é a vivência em santidade, viver como santos. Eu creio que é a melhor forma de traduzir para a nossa linguagem. E se olharmos para o texto do Papa Francisco sobre a santidade, alegrai-vos e exultai, encontramos praticamente esta perspectiva, que é não apenas acolher aquilo que de Deus nos vem, mas guardá-lo como fonte de vida em nós, no nosso coração, e depois atuar a partir daí. Muitas vezes isto é um bocado difícil de expressar por palavras assim corriqueiras ou correntes, e creio que as pessoas genericamente entendem se falarmos da comparação com o amor. O amor humano, quando ele é sério e profundo, é alguma realidade que existe em nós e que nos faz não apenas fazer o bem, mas fazer o bem porque queremos mesmo a felicidade do outro. Não é só porque queremos dar-lhe coisas ou porque queremos fazer-lhe coisas, é porque em nós existe a alegria de ver o outro feliz e por isso lhe fazemos aquilo que sentimos que é manifestação do nosso amor, que às vezes se traduz em serviço, outras vezes traduz-se apenas em presença, outras vezes em palavras, outras vezes até sem mais nada, não é? Portanto, a santidade, no fundo, é uma realidade assim, que está dentro de nós e que vive em nós e que depois nos leva a agir e a viver a partir daí. Portanto, é como se fosse uma energia divina, se quisermos podemos comparar a ação do Espírito Santo, se quiserdes, mas no fundo é isso, não é? Estes conceitos de graça têm sido refletidos nos últimos anos, uns 20, 30 anos para cá, que se têm refletido bastante e, portanto, procura-se utilizar uma outra linguagem que
que não era aquela tradicional da graça santificante, da graça, da eficacidade da graça e outras coisas que depois complicavam bastante. E, entretanto, particularmente, alguns teólogos, um ou outro que até já faleceu, mas, por exemplo, orientou a minha tese, também era um bocado nessa linha, e agora está ainda como presidente da Comissão Teológica Internacional, um jesuíta, Luís Ladaria, que é de facto um homem também especialista destas questões, e ele tem feito bastante o esforço para que se traduza toda esta linguagem, sobretudo no que se refere à graça. Portanto, é uma realidade que é importante. E creio que podemos transpor um pouco para aqui, não a totalidade do conceito, naturalmente, mas traduzir isso para esta presença. O reino de Deus é viver em santidade, é viver a partir da graça de Deus, se quisermos. E vamos entrar, então, naquilo que podemos dizer a partir do capítulo 13, vem aquilo que é necessário para entrar e para se poder entrar no reino de Deus. Mas claro que nós ficamos sempre assim, então, mas como é que se entra no reino? Como é que se chega lá? E então creio que vale a pena irmos percorrendo um caminho que São Lucas não põe de uma maneira sistemática, diria pedagógica, como nós procuramos fazer agora, mas aponta alguns elementos. E esses elementos que foram, no fundo, captados ou percebidos, guardados no coração daquilo que ouviram de Jesus e que depois os apóstolos transmitiram aos outros e certamente também a São Lucas, que não deve ter havido de Jesus. Então, o primeiro ponto que hoje vamos olhar um pouco mais profundamente é este. O reino de Deus desilude um pouco as expectativas que muitas vezes o povo, as pessoas em geral, têm. Convém ter presente a ideia do messianismo do Antigo Testamento, na fase última do Antigo Testamento, e também a situação em que o povo, na época de Jesus, o povo de Deus, vivia, que no fundo era uma esperança de alguém que fosse libertador, que fosse renovador da estrutura político-social e que naturalmente facilitasse também o culto. Porque, como sabeis, no tempo da diáspora, no Antigo Testamento, na fase última do Antigo Testamento, os 3 ou 4 séculos finais do Antigo Testamento, o povo de Deus estava disperso e, portanto, não havia templo para fazer as grandes celebrações. Numa primeira altura houve a reconstrução de Esdras e Neemias, mas depois foi também, por causa das guerras, profanado e dividido e impossibilitado e, portanto, acabou por não ser centro da fé. Deixou de não haver templo, diríamos assim. O terceiro templo acabou por não existir. O segundo, melhor. E, entretanto, depois as pessoas viviam a partir de alguns textos e de algumas pessoas que sabiam interpretar, ler a palavra. Começaram com as sinagogas, e como sabeis, as sinagogas não é propriamente um lugar de culto, mas é sim um lugar de oração, em que se ouve a palavra de Deus, se lhe responde, se reflete sobre ela, mas não é propriamente aquilo que se chamavam as celebrações do templo, com sacrifícios, com cantos, etc. E por isso essa vida cristã fez com que empobrecesse a fé, mas havia sempre o desejo de um dia se poder celebrar de novo no templo. Mesmo depois da reconstrução de Herodes, houve uma certa organização, mas em que dominaram os sumos sacerdotes que conhecemos do Novo Testamento, e depois, mais tarde, com a destruição em 70, acabou por desaparecer também. E é por isso que os judeus vão rezar junto daquele muro onde estão as pedras que ainda eram do templo antigo. Portanto, aquelas pedras faziam parte do templo da reconstrução de Herodes, pelo menos, do terceiro templo. E é importante termos isto presente, portanto, que não havia uma concretização e todo o povo estava ansioso por isso. E por isso esperava-se que o Messias viesse reformular isso tudo e que fosse capaz de dar vida nova a todo o povo. No entanto, a vivência, diria, de fé, partia da família, partia dos lugares onde havia algumas famílias que se reuniam na sinagoga. E foi isso que aconteceu com Jesus. Portanto, por aquilo que deduzimos dos Evangelhos, José levava
todos os sábados Jesus à sinagoga, ou acompanhava depois já quando era mais crescido, e foi lá certamente que ele aprendeu a ler a Sagrada Escritura e depois a falar dela. Por isso aquele episódio do mitzvah dos 12 anos no templo, certamente foi isso que aconteceu. Portanto, ele já estava capaz não apenas de ler, mas também de explicar alguma coisa da Sagrada Escritura. Portanto, estas questões são importantes nós não as esquecermos, porque nos dá, diria, uma espécie de base para entendermos que Jesus manda calar aqueles que são miraculados, não quer que se faça muita propaganda dos milagres que faz, embora ele deseje fazer o bem, mas não é para fazer alarido, porque não era isso que ele queria, nem era por aí que as coisas deviam caminhar. E por isso ele faz milagres com simplicidade, com humildade, na sombra, para que as pessoas entendam que é a partir do bem que se lhe faz que a vida nova vai crescer no mundo. Portanto, o reino de Deus vai se estabelecer a partir de dentro. E então, no início do capítulo 13, vem aqui esta interpelação. Agora vamos seguir um bocadinho o texto, que é para também podermos depois ler em casa, etc., devagar. Logo no início do capítulo 13 vem esta proposta. Portanto, Jesus aqui está a falar às multidões e aos discípulos em geral, e diz assim: nesta ocasião apareceram alguns a falar-lhe dos galileus, cujo sangue Pilatos tinha misturado com o dos sacrifícios que eles ofereciam. Portanto, matou-os mesmo no lugar dos sacrifícios. Portanto, neste caso, era já Pilatos, portanto, o representante, o imperador, o governador, portanto, de Roma. E depois Jesus pergunta: julgais que esses galileus que foram assim mortos eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem assim sofrido? Portanto, esta é a questão destas injustiças, destas mortes. Não, eu vos digo, não era por serem mais pecadores. Não, eu vos digo, mas se não vos converterdes, perecereis todos igualmente. Quer dizer, não significa que fossem todos mortos assim, e nestas circunstâncias, mas vão perecer, que é um bocado, a palavra não está aí posta por acaso. Vão perecer, vão desaparecer, vão ser esquecidos, podíamos dizer, não é? E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé, matando-os, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo, mas se não vos converterdes, perecereis todos da mesma forma. Portanto, está aqui subjacente a questão do sofrimento e do sentido do sofrimento e o sentido da morte está aqui subjacente. E Jesus vai fazer sentir que, para lá disso, está a realidade que a pessoa pode viver dentro de si. A morte não é, diria, o sinal último, mas é, no fim de contas, uma etapa. E por isso, aquele que não tem a sua vida orientada, vamos ver isto depois daqui a bocado na questão do rico e do pobre Lázaro, quando não tem a sua vida orientada, então a sua vida não tem sentido, perece, morre, destrói-se, vai para a hiena, vai para o abismo e não tem sentido. É a vida sem sentido no Sheol. Ao passo que aquele que vive, mesmo que morra, aquele que vive bem na relação com Deus, mesmo que morra, continua a viver bem. Portanto, há aqui o perecer assim, cada perecer de uma desgraça é acabar. Portanto, aqueles que não acreditam em Jesus não têm possibilidade de salvar. Porque só Ele é Salvador, só Ele é Redentor. Vamos ver isto também na questão dos pecados contra o Espírito Santo. E depois vem então uma outra questão. Disse-lhes também a seguinte parábola. Portanto, estamos a ver aqui várias coisas que Jesus disse. Portanto, há aqui um acumular de coisas um bocadinho, diria, sem estarem contextualizadas. Diz-lhes também a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi lá procurar fruto, mas não o encontrou.
E disse ao encarregado da vinha: há 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não o encontro. Corta-a. Para que está ela a ocupar a terra? Mas ele respondeu: Senhor, deixa mais este ano, para que eu possa escavar a terra em volta e deitar estrume. Se der fruto, na próxima estação ficará. Se não, poderás cortá-la. Portanto, é este sentido de uma esperança, de uma expectativa e, ao mesmo tempo, também a possibilidade de uma renovação, algo de novo, não é? Porque é isso que, no fundo, o Senhor traz. E quem entra no reino deve ter também um pouco essa perspectiva de mais e de melhor. Mas avançando, aparece o episódio da mulher curada ao sábado. Um dia de sábado, Jesus ensinava numa sinagoga. Portanto, damos um outro salto. E estava lá certa mulher, doente por causa de um espírito há 18 anos, andava curvada, não podia endireitar-se completamente. Ao vê-la, Jesus chamou e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos. No mesmo instante, ela endireitou-se e começou a dar glória a Deus. Reparai, a mulher curada dá glória a Deus. Portanto, percebeu o sentido da sua cura. Não é apenas ficar bem, ficou contente. Não, deu glória a Deus. Portanto, sentiu que aquilo que lhes tinha acontecido vinha de Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado ao ver Jesus, fazia uma cura ao sábado. Portanto, a questão do sábado também entra aqui, que em São Mateus é muito forte estas questões, mas aqui é assim um pouco suavemente. E disse à multidão: 6 dias há, durante os quais se pode trabalhar, mas vim depois nesses dias para seres curados e não em dia de sábado. Portanto, é um pouco delicado, não é? Politicamente correto, diríamos assim hoje. Replicou-lhe o Senhor: hipócritas, não solta cada um de vós ao sábado o seu boi ou o seu jumento da manjedoura e o leva a beber? E esta mulher, que é filha de Abraão, presa por Satanás há 18 anos, não devia libertar-se desse laço a um sábado? Portanto, se de facto se ajuda os animais a comer e a beber, porque é que a pessoa não há de também ter um benefício em dia de sábado? Dizendo isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Reparai, Lucas diz envergonhados, não é? São Mateus dirá ficaram enraivecidos, ou coisa do género, não é? Mas aqui não, ficaram envergonhados. E a multidão alegrava-se com todas as maravilhas que ele realizava. Esta questão aqui também dá pretexto para falar de uma outra coisa. Está aqui que esta mulher, que sofria com esta deficiência de coluna, certamente, estava dominada por um espírito. Portanto, é a visão que as pessoas tinham, portanto, é um mal que a pessoa sofria, e o mal vinha do demónio, não podia vir de Deus. E, portanto, era o demónio que a trazia curvada. E por isso aparece aqui também esta questão da libertação, da salvação desta mulher, não é? E depois diz: e esta mulher, que é filha de Abraão, presa por Satanás há 18 anos, ou seja, presa por um peso de mal, por uma realidade negativa, não devia libertar-se desse lado a um sábado, ou desse laço a um sábado. Bom, depois vêm estas duas parábolas pequeninas, mas que são densas e profundas, que o reino dos céus, aqui é semelhante ao reino dos céus. Portanto, a explicação do que é o reino dos céus. Aqui eu posso comparar. É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e deitou no seu quintal. Cresceu, tornou-se uma árvore e as aves do céu vieram abrigar-se nos seus ramos. Portanto, é uma realidade misteriosa, não é? Como é que uma semente tão pequenina, que é assim quase como um pozinho, dá depois uma planta grande semelhante a uma árvore. Ou então o fermento, apenas um bocadinho de fermento que se mete na massa e leveda toda a massa. É uma realidade misteriosa, não é? Nós hoje podemos explicar isso pela biologia, não é? Dessas coisas todas, mas o problema não é esse. O problema é que essa realidade existe. É possível, a partir de quase nada, transformar tudo. E o reino de Deus e a graça de Deus é assim. É uma coisa que quase não se vê, imperceptível, mas que transforma tudo.
E por isso, quando mais tarde se começou a falar da Igreja, por exemplo, Tertuliano disse que os cristãos são assim. Não se distingue nada dos outros, não há diferença nenhuma. Só que são filhos de Deus e animados do Espírito Santo. E isso torna tudo diferente. É como entre duas pessoas que se amam, também se virmos um homem e uma mulher, pois muito bem, se é um homem e uma mulher, mais nada. Mas se são marido e esposa, existe por dentro deles um dinamismo, ou seja, um pai, um filho, enfim, outro tipo de amor, que não se vê, mas que produz alguns efeitos e que leva a às vezes, comportamento, às vezes atitudes, às vezes palavras completamente diferentes. Não é? Portanto, é uma realidade que está lá e que dinamiza e que renova e que transforma aquilo que se faz. Tem um outro sentido. Tem uma outra realidade, uma densidade, se quisermos, não é? Vindo de Deus, nós dizemos que tem a glória de Deus, manifesta a glória de Deus. Os seus dons, a sua generosidade, provoca em nós a ação de graças, louvor, porque é glória de Deus, é manifestação de Deus. E nós também, comportando-nos bem, exercendo a caridade, somos também já capazes de mostrar aquilo que vem de Deus. Por isso, São João, eu gosto muito de recordar essas palavras, acho que são textos interessantíssimos, não é? São João diz, aquele que ama, que diz que não ama a Deus, mas ama o seu irmão, já começou a acreditar em Deus. Primeira carta de São João. Isso, é por aí. Isso não sei dizer exatamente os versículos, mas sei que é por aí. E então é isto que é importante, não é? Portanto, há uma realidade lá por dentro que já faz amar o outro. E se for por amor, então já tem algo de divino lá metido. Pode dizer que não, pode até não acreditar, mas está lá. Está lá. Isso é importante, não é? É por isso que, creio que já vos disse aqui, um dia o Dom António Marcelino publicou um artigo em que dizia que o sentir-se desejoso de pedir perdão ou arrepender-se do pecado já é fruto da ação da graça de Deus. E algumas pessoas criticaram isso, dizendo, não, só quando a pessoa se arrepender, se confessar e fizer propósito de emenda. Não, isso é consequência. Mas a primeira realidade, aquilo que faz despertar o bem, isso é fruto da ação de Deus. Só Deus é que gera o bem. Tudo é fruto dele. E, portanto, aquilo que é minimamente uma realidade mesmo ínfima, já é a ação de Deus. Darmos ou não continuidade, depende de nós. A liberdade tem essa vertente. Depois, um outro aspecto que aparece logo aí a seguir é a questão da porta estreita, não é? Que não é assim tão fácil entrar no reino de Deus. Disse-lhe alguém, Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar sem o conseguir, porque pensam que é de outra maneira, não é? Uma vez que o dono da casa se levante e feche a porta, ficareis fora e batereis, dizendo, abre-nos, Senhor. Mas ele há de responder-vos, não sei de onde sois. Começarei então a dizer, comemos e bebemos contigo, tu ensinaste nas nossas praças? E ele responder-vos-á, repito-vos que não sei de onde sois, apartai-vos de mim, todos praticais a iniquidade. Lá haverá pranto e ranger de dentes, e quando vires Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós a ser dispostos fora. Portanto, isto de comer e beber, não sei se vos ofendo, mas isto de ir à missa e depois não viver, ou outras coisas assim, não nos faz cristãos, não é? Aquela ideia que havia muito no passado, ser praticante, ir à missa ao domingo, cumprir todos os rituais. Mas isso era exterior. E por dentro, como é que é? Às vezes pessoas que não iam ou que não vão, talvez sejam mais santas do que aquelas que vão. Não é? Portanto, nós não podemos medir isto, não é? Mas quase podemos deduzir que, de facto, as coisas passam-se um pouco por aqui. Por isso, hoje, a maioria dos pastores vai dizendo que não é questão de ser obrigatório ir à missa ao domingo. A questão é que não se pode ser bom cristão, nem se pode viver bem a fé,
se não se alimentar com a Eucaristia, porque ela é a melhor fonte, o melhor alimento que podemos ter. Portanto, se não nos alimentarmos aí com a Eucaristia, não sei como é que sobreviveremos, não é? É como ter uma planta muito bonita, pomos lá e nunca ligamos mais nada, nem apanha luz, nem se rega, e, portanto, acaba por morrer. E é isto que tem acontecido a muitos cristãos, mesmo indo à missa, não é? Porque este é o drama, por exemplo, da nossa sociedade, não é? Eu às vezes penso, olhando para aqueles deputados que temos na Assembleia da República, uma grande parte deles, talvez mais de 2/3 deles, são cristãos católicos batizados. No entanto, depois, diria, a lógica das suas vidas, das leis, das normas, das orientações, já não são assim tanto, não é? E depois são capazes de dar uma gargalhada quando aparece como há tempos apareceu lá um indivíduo do Tribunal de Contas a dizer qualquer coisa acerca qualquer coisa disso, do jejum, da quaresma, não sei o quê, houve uma gargalhada. De facto. Aquilo saiu, por aquilo que eu percebia, saiu-lhe assim quase espontaneamente, né? A expressão, mas pronto, é porque ele estava habituado a sentir aquilo ou viver aquilo, e acabou por dizer. Então, a gente pensa, então, mas como é que é isto? Quer dizer, onde é que está? Bom, portanto, é esta questão que está aqui assim. E depois acrescenta ainda esta frase: hão de vir do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, sentar-se à mesa do reino. E há últimos que serão dos primeiros, e primeiros que serão dos últimos. Portanto, esta questão de estar já no processo, estar já a fazer parte do povo de Deus, etc., como depois na carta aos Hebreus aparece, e na carta aos Romanos também, por facto de ser do povo de Deus e ter toda uma preparação, tinham dever de acolher bem Jesus Cristo. E não o acolheram. Portanto, este tem maior pecado do que os pagãos que nunca tinham ouvido falar de Salvador. É que aparece no Evangelho de hoje também, não é? A questão de os ninivitas fizeram penitência e vós não fazeis penitência. Portanto, os outros têm prioridade. E depois, aqui Jesus, São Lucas mete aqui a questão de Jesus sobre a sua morte. Naquela altura aproximavam-se alguns fariseus que lhe disseram: vai-te embora, sai daqui, porque Herodes quer matar-te. Respondeu-lhe Jesus: e dizer a essa raposa: agora estou a expulsar demónios e a realizar curas. Hoje e amanhã, ao terceiro dia, atinge o seu termo. Mas hoje, amanhã e depois, devo seguir o meu caminho, porque não se admite que um profeta morra fora de Jerusalém. Portanto, aqui está já esta perspectiva da ida para Jerusalém. Esta perspectiva de que ele vai a caminho de Jerusalém, que já vos sublinhei, e é muito importante não esquecer isto. Em São Lucas há muito este texto de dinamismo, de ir para. Não é a mesma perspectiva que, por exemplo, São Marcos tem acerca do caminho para Jerusalém. É toda uma espécie de realidade misteriosa que depois se vai manifestar em Jerusalém. Aqui, Lucas não, é todo um exercício de vida, a pregação, os milagres, etc., que ele faz, é para exercer, para ir desenvolvendo, para ir manifestando, até se chegar ao esplendor da ressurreição. São João chama-lhe o trono da glória. Vai subir para o trono da glória quando ressuscita. São Lucas não é isso, mas é, de facto, a manifestação da divindade de Jesus em plenitude aí. E depois, pensando em Jerusalém, eu ponho aqui esta lamentação no final deste capítulo 13. Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Reparei que está na sequência, quando ele diz: hoje, amanhã e depois devo seguir o meu caminho, porque não se admite que um profeta morra de Jerusalém. E então vem este desabafo. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados, como ele. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos, como a galinha junta a sua ninhada debaixo das asas, e não quiseste. Pensando nas interpelações dos profetas e de tantos outros que fizeram isso e que ele agora também está a fazer.
Agora ficará deserta a vossa casa. Eu vos digo, não me vereis até chegar o dia em que digais, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. São nessa altura que começam a vislumbrar que então há ali uma outra realidade. Mas também é uma luz que não dura muito, porque daí a uns dias estão logo a dizer, matam, não é? Mas de qualquer forma, já ali há alguma coisa. Portanto, e até lá, ele passa despercebido e vai continuar a passar assim. Portanto, esta realidade faz-nos perceber que, de facto, há aqui alguma coisa que estava numa expectativa, como vos dizia, do messianismo grandioso, e agora Jesus vai, eu diria, fazendo assentar essa poeira e vai fazendo perceber que há uma realidade que é diferente do que dar espetáculo, do que fazer coisas grandiosas, não é? Recordar o relato das tentações que vimos no outro domingo, que também sublinhava esse aspecto. Tu podes fazer destas pedras pão. Qual é o problema de teres fome? Não, não é por aí. Tira-te daqui abaixo, dá um espetáculo, toda a gente fica admirada contigo. Não é isso. Não é por aí. Portanto, esta é a realidade que, no fundo, nós temos em primeiro lugar. E, portanto, o reino de Deus passa por aqui. Este é o caminho de Jesus e este é também o caminho que nós podemos percorrer para a salvação. Portanto, de facto, o chamamento a entrar no reino de Deus continua a ser feito. Agora, espera é uma resposta humilde e até de renúncia. Porque o reino de Deus não é uma coisa para ir fazer folclore, diríamos assim, não é? Não é para fazer uma grande manifestação, uma grande festa. É ao contrário, humilde e até exige que se ponha de lado muita coisa. E é isso que agora São Lucas vai fazer sentir que o caminho para, neste caso, o reino de Deus, passa por um caminho diferente daquele que o messianismo apontava. E de facto existe aqui esta questão da humildade. O capítulo 14, 7, diz assim: observando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, disse-lhes esta parábola. As parábolas são, assim, diria, uma linguagem que nos leva a pensar, não é? Quando fores convidados para um banquete, não ocupes o primeiro lugar. Não suceda que tenha sido convidado alguém mais digno do que tu, venha o que vos convidou, a ti e ao outro, e te diga, cede o teu lugar a este. Ficarias envergonhado e passarias a ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, senta-te no último lugar. E assim, quando vier o que te convidou, há de dizer-te, amigo, vem mais para cima. Então isto será uma honra para ti, aos olhos de todos os que estiverem contigo à mesa, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. É o caminho diferente. E já no Magnífica, como vimos, Nossa Senhora disse que Deus faz sempre assim. Pega no que é pobre, aquilo que não parece não valer nada, para o elevar. E aqueles que se pensam que são muito, caem no precipício. E esta é a realidade. E depois disse a quem o tinha convidado, quando deres um almoço ou um jantar, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos. Não vão eles também convidar-te por sua vez e assim retribuir-te. Cá tens a recompensa. Foi uma troca de serviços, não é? Quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás feliz por eles não terem com que retribuir, ser-te-á retribuído na ressurreição dos justos. Portanto, a retribuição é outra. Como nós também naquilo que damos. Reparai que intuitivamente nós vivemos isto. Por exemplo, quando nós damos uma prenda a um amigo, assim, de verdade, com sinceridade, nós ficamos na expectativa, gostaste, ficaste contente. É isso que interessa. Se um dia ele me vai dar uma prenda a mim também, não interessa. Se eu lhe dei com gosto, eu fico contente por ele ficar contente. E é isso que importa. Quando se ama, é assim. Quando se quer bem, é assim. E, portanto, é isto que Deus fará. Porque nós, se fizermos bem, se convidarmos alguém, não é para ter um outro convite.
É para fazermos bem, sentirmos alegria por estarmos com o outro, por vivermos com o outro. E é isso que é importante. E as coisas passam por este caminho, não é? Depois vem a parábola do banquete, que vós já ouviste muitas vezes, aparece na liturgia, e, portanto, não é nenhuma novidade. E, portanto, Deus convida, Deus chama de muitas variadas maneiras, mas arranjam sempre desculpas para ir para o banquete. E depois termina dizendo: pois digo-vos que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Porque Deus já chamou de muitas variadas maneiras. E Ele agora também está a chamar. Mas se não querem vir, o problema é deles, não? E então vai ser esta a grande dificuldade. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, ou seja, poucos se aproveitam. Depois vem o episódio daquele homem rico. Neste caso, alguém que pede ajuda, não é? Se alguém vem ter comigo e não tem para seguir Jesus, portanto, no fundo, para viver como Ele vive e como Ele espera que os outros vivam com Ele. Seguia com Ele grandes multidões e Jesus, vendo-os, voltando-se para elas, disse-lhes: se alguém vem ter comigo e não tem mais amor que ao seu pai, à sua mãe, à sua esposa, aos seus filhos, aos seus irmãos, às suas irmãs, até à própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não tomar a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. Aqui há dois aspectos que são importantes ter presente. O amor à família é um amor de uma outra realidade, de um outro nível. E, por isso, não é incompatível. E, naturalmente, que é necessário pô-lo no seu lugar. Aqui recordo-me sempre esta questão da conversão de Santo Inácio de Loyola, que se pôs a pensar, mas eu ando a servir, ele teria guerreiro, mas era, como se diz hoje, mercenário, não é? Andava a lutar por um senhor feudal, depois ia lutar para outro, depois ia lutar por outro e tal, até que ficou doente e depois pôs-se a pensar, mas o que é que eu ando a fazer? Ando a servir a quem? Sirvo a um, sirvo ao outro, quer dizer, no fundo, eu só sirvo para ganhar dinheiro, portanto estou a servir ao dinheiro. Mas é mesmo isso que eu quero? É essa a finalidade da minha vida? E começa-se a interrogar, até que começa a pensar que, de facto, há um Senhor que está acima de tudo. E é Deus. E então há que pôr o resto tudo de lado para servir a Ele. E essa é a grande questão. É a quem eu quero servir. E aqui Jesus, no fundo, põe isto também. Reparai que aquele episódio de Nossa Senhora e dos parentes de Jesus foram ter com ele, está ali a tua mãe, os teus irmãos. Quem são a minha mãe e os meus irmãos? Os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Portanto, isto é prioritário. Aquilo que Jesus estava a anunciar era prioritário ao ser parente de Jesus. Não é que isso não fosse importante, mas há outras coisas mais importantes. E agora é isso. E também não ofendeu Nossa Senhora porque ela compreendia perfeitamente que isto era a primeira realidade que Jesus trazia para a sua vida e até para ela. E, portanto, por esta razão que se aceita a questão da consagração, dos celibatos, etc., renunciando à vida matrimonial, por exemplo, renunciando aos bens, aos votos de pobreza, de castidade e tudo isso. Não é? Portanto, é um pouco esta questão. É que, de facto, há uma opção maior, uma realidade maior que está. E, por isso, por causa dela, pode-se renunciar ao resto. Não é que se diga que é mau, que não interessa. Não, é que, para mim, neste momento, é prioritário isto. Portanto, é importante. Por isso, hoje, também há vários tipos de consagração que manifestam exatamente esta vertente, que até pode-se viver uma vida de entrega ao Senhor como prioridade fundamental e também conviver com outras pessoas. Não é? Portanto, estas coisas vão evoluindo na vida da Igreja, na história da Igreja, mas acabam por expressar esta mesma perspectiva, não é? Que, de facto, há realidades que são, diria, mais fortes, não é? Porque se nós quisermos, por exemplo, nesta questão da família, nós podemos olhar para as diferentes vertentes, não é? Amar
marido e mulher, pais e filhos, mas depois irmãos, depois primos, depois tios, que são vertentes diferentes. Há uma mesma tonalidade, uma mesma fonte de amor familiar, mas acima do amor familiar está o Deus, que é o Pai de todos. E, portanto, essa é a prioridade. Bom, não vale a pena estar aqui a fazer mais discursos sobre isso, que vós entendeis bem, não é? Bom, depois são coisas do mesmo género. Depois tem aqui uma afirmação, um daqueles ditos, logia, como se costuma dizer, de Jesus, que São Lucas coloca aqui, mas que São Mateus coloca noutros lugares e Marcos também. Mateus coloca logo no capítulo 5º e Marcos no capítulo 9 diz: coisa boa é o sal, mas se perder o seu sabor, com que há de ele temperar-se? Não serve para a terra, não serve nem para a terra, nem para a estrumeira, deita-se fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Portanto, as coisas têm que estar claras para aquilo que são de verdade. Se nós queremos seguir a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, há que então fazer estas opções, estas escolhas. Portanto, há aqui um convite a uma renúncia, e é uma renúncia que pode ser quase, diria, total, de uma entrega total. Tomar a sua cruz todos os dias e seguir. E isso pode ser radical. Mas agora, a questão é que, de facto, isto porquê? Porque da parte de Deus há um bem maior, superior a tudo, que é o seu grande amor, um amor misericordioso, um amor que é capaz de deixar 100 ovelhas, ou 99 ovelhas, de lado para ir à procura da que se perdeu. Ou então a mulher que gasta uma energia para limpar a casa para ver se encontra a moeda que perdeu. Isso motiva e dá-lhe grande alegria para de modo a fazer festa, não é? E depois vem então o episódio dos 2 filhos. Aqui até já põe só este título, os 2 filhos, porque de facto nós vamos chamar esta parábola a parábola do filho pródigo, não é? Mas quem é pródigo é o pai, não é? Eu durante uns tempos, quando lecionava no seminário, dizia sempre que era a parábola do pai pródigo. Eles diziam, não, mas é do filho pródigo. Não, é o pai é que é pródigo, o filho não é. O filho é um esbanjador. E, portanto, mas tem sido tradicionalmente conhecida assim, não é? Portanto, são 2 filhos, no fim de contas, que estão aqui em causa, não é um só. O um beneficia da grandeza do amor de Deus, mas o outro acaba por manifestar aquilo que nós muitas vezes manifestamos em relação ao bem dos outros, não é? Não sei se vós já tiveste essa experiência, mas já vivi muitas vezes essa experiência de pessoas que, pronto, a vida corre mal, têm problemas de saúde, têm dificuldades na vida, etc. Mas eu sempre fui honesto, eu sempre me esforcei por fazer bem, eu sempre fui generoso, eu estava sempre disposto a atender e a vida corre-me toda mal. E aquele bandido ou aquela bandida que sempre fizeram coisas, não sei o quê, continuam felizes e contentes na vida. Este é um drama, não é? É o drama do sofrimento. Mas em vez de olharmos para isso, porquê? E qual é a causa? E o que é que Deus deseja e espera de nós aí? Essa é a interrogação que se deve fazer. E aqui na parte final aparece este filho que interpela o pai, a dizer que deu a tudo àquele que já tinha esbanjado tudo, e depois ele diz-lhe assim estas palavras. Creio que muitas vezes não chega lá, fica só no primeiro filho que regressa à casa, que se converte, etc. Mas o segundo é muito, muito interessante, não é? Disse-lhe, o teu irmão voltou e o teu pai matou o Vítor Gordo, portanto, é o servo que diz isso. Então o filho diz ao pai, há já tantos anos que te sirvo sem nunca transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. E agora, ao chegar, este teu filho que gastou os teus bens com meretrizes, mataste-lhe o vitelo gordo. E o pai respondeu-lhe, filho, tu estás sempre comigo. A grandeza disso, não é? E tudo o que é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Portanto, esta coisa de, filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu.
Portanto, é esta questão de estar na casa do Pai, sentir-se bem, sentir-se feliz, não é? E é esta realidade que nos deve fazer depois sentir a alegria do outro que se vem juntar, não de não querer dividir com o outro. É a atitude, diria, de rejeição. Depois vai aparecer aquela questão do publicano e do pecador, não é? O publicano que vai vangloriar-se diante de Deus, porque tem muita coisa, porque isto e tal, e aquele pobre desgraçado está ali atrás, e nem sequer aparece, nem sequer sabe falar, está só a dizer, Senhor, tem piedade de mim. Mas aquele é que foi recompensado por Deus, porque ele colocou-se no seu lugar, o seu lugar não tanto diante dos outros, mas o seu lugar diante de Deus, não é? E essa é a questão que está aqui subjacente. Tudo o que é meu é teu. Tu estás sempre comigo. Portanto, a alegria do encontro, a festa que se faz pelo dom da misericórdia é permanente, é constante. Estamos em comunhão e é isso que é o mais importante. Esta questão da misericórdia, celebramos há pouco tempo, a misericórdia tem muito a ver com duas atitudes que são sublinhadas, sobretudo no Antigo Testamento. Aquela encíclica que João Paulo II publicou sobre a reconciliação, pôs lá numa nota a questão das palavras hebraicas que traduzem, que estão subjacentes a esta ideia da misericórdia que aparece na Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura apresenta a palavra misericórdia com um sentido de amor de entranhas. E que é, no fim de contas, um amor que é visceral e que não se destrói. Portanto, é uma bondade fiel, persistente e fiel, indestrutível. É como a mãe que gera o filho e, por mais, diria, intratável que seja o filho, a mãe acaba sempre por dizer, mas é meu filho, tenho que perdoar, ele é meu filho. E isto, parecendo que não, é decisivo se nós pensarmos no amor do nosso Deus e, diria, na participação desse amor que nós devemos ter uns para com os outros. Por isso, no Pai Nosso, ficou aquela expressão, perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Portanto, o perdão de Deus supõe a nossa participação, diríamos assim, no seu perdão. E nós somos capazes de perdoar, não por nós, mas pelo amor de Deus, que é misericordioso em nós e que nos leva também a ser misericordiosos. É como se fosse uma espécie de partilha disso que recebemos, não é? Hoje estive com uns noivos que vão casar e que estávamos a preparar o matrimónio, falar do amor, da indissolubilidade, da fidelidade, e uma das questões que vem sempre ao cima neste diálogo é assim, mas parece uma coisa hoje quase impossível. Pois parece impossível se for só com a nossa vontade, o nosso querer, o nosso esforço. E se for esforço, já não é assim tão bom. Agora, se for, diria, mais do que evidente, como muitas pessoas dizem, por exemplo, quando são apaixonados e tal, isto é para sempre, é para sempre. Mas é para sempre no sentir. Agora, depois, no viver dia após dia, já é outra questão. E então, esta questão é que nunca se pode esquecer, é que se nós nos unimos, e foi isso que eu disse aos noivos, se vocês se unem no amor do Senhor, se o vosso amor quer estar unido ao do Senhor, vós estáis unidos, mas quem solidifica o vosso amor é Deus. Porque aquilo que vós viveis, que vos une, já é fruto do amor que Deus vos dá e que vós acabais por receber, dizendo que quereis viver assim. E querendo viver assim, então isso é para sempre. Não é por vós, é por Ele. Porque vós comprometeis-vos não um com o outro, que já estáis, mas comprometeis-vos os dois com Deus. E, portanto, Deus diz sim e Deus nunca falha, nunca volta atrás. Vós podeis falhar, mas Ele não. E é por isso que o homem pode recompor e Deus não precisa de se recompor. É para sempre. Portanto, é esta fidelidade do amor de Deus e a grandeza do amor de Deus que nos pode levar a ser capaz de perdoar, mesmo do fundo do coração. A nossa sensibilidade muitas vezes rejeita, mas como diz Santo Inácio,
uma vez que há bocado me lembrei dele, se nós soubermos gerir os nossos afetos, os nossos sentimentos interiores, então descobrimos lá alguma coisa maior do que a ofensa que nos fez separar do outro. E é essa realidade maior, que é de bondade, perdão, misericórdia, então apaga a ofensa que foi feita. E isso é sem dúvida, importantíssimo, não é? Porque nós não conseguimos reconstruir aquilo que fizemos mal, aquilo que ferimos, mas Deus pode fazer de novo. E é esta realidade que nós não podemos esquecer, é que Ele pode, Ele transforma. Nós nem sempre conseguimos, mas é por aí que as coisas vão. Então, depois aparece aqui esta questão de um administrador, que é muito curiosa, que vem na sequência até daqui da misericórdia. O administrador, que era mau administrador, e o Senhor mandou dizer que arrumasse as coisas, arrumasse a trouxa, porque já não podia continuar. E ele então pensou, mas o que é que eu vou fazer? Vou arranjar amigos, porque depois safo-me com os amigos. E foi o que ele fez. E o Senhor elogiou. As pessoas dizem assim, então, ele foi um indivíduo que roubou o patrão, e o Senhor elogiou, é que ele deu sentido aos bens, mesmo do patrão, não sendo deles, mas deu-lhe um sentido positivo de criar boa relação, de criar bondade, amizade, etc. E então, depois já pode ser recebido. Portanto, os bens têm uma finalidade que fica, diria, em segundo plano, em relação àquilo que é a humanidade, àquilo que é o bem da pessoa humana, aquilo que dá verdadeira felicidade e satisfação ao ser humano. Porque hoje é uma ilusão muito grande, não é? De pensar que ter muito dinheiro que dá satisfação, não é? É por isso que depois o Senhor conta aquele episódio do homem que teve muitos bens, mandou construir uns celeiros, agora até descansa minha alma, e naquele dia morreu. Para que é que serviu aquilo que tinha, não é? Isto é secundário, é secundário. Portanto, quando as pessoas põem a finalidade nos bens, acabam por ficar decepcionados, embora não possam ou podem não vir a senti-lo enquanto vivem, mas sem dúvida que isso depois vai empobrecer em relação à continuidade da existência para lá da morte, não é? Portanto, reflexões sobre o dinheiro que aqui aparecem são de facto engraçadas e que creio que vale a pena porque é uma maneira diferente de dizer isto que estava eu a dizer. Eu digo-vos, arranjai amigos com dinheiro desonesto, para que quando este faltar, eles vos recebam nas moradas eternas. Eu não sei se essas corrupções todas que há por aí também não têm subentendido isto. Sendo amigos, pagam-se uns aos outros e tal, e depois safam-se. E conseguem. Mesmo neste aspecto da desonestidade. Depois do lado lá, ou depois da morte, não sei como é que será. Mas aqui parece que ainda se vão safando, não é? E há dias ouvi, agora são parentes, fiquei assim um bocado admirado, que lá o Sr. Salgado foi julgado, foi condenado a 6 anos de prisão por ter desviado ou roubado, ou como é que se diz, 11 milhões e não sei quantos mil. Então, se ele fica na prisão, o Estado vai-lhe pagar ainda mais. Vai-lhe pagar a estadia na prisão durante 6 anos, com comas e bebes e tudo. E os 11 milhões e tal que ele morreu, ou que ele desviou e não sei que ele fez desaparecer. A nossa justiça é um bocadinho esquisita, não é? Se ao menos retirassem os 11 milhões e tal e obrigassem a entregar esses 11 milhões e tal, está bem que depois não fossem uns dias para a prisão. Mas o que interessava era que entregasse os 11 milhões, não é? Eu fico assim um bocado a pensar, de facto, a nossa justiça vai por onde, não é? Claro, por trás depois são aquelas coisas judiciais e não sei o quê, e tal, mas... Depois continua. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é infiel no pouco, também é infiel no muito. Porque a infidelidade é uma questão que não é uma questão de quantidade, não é? Se, pois, não fostes fiéis no que toca ao dinheiro desonesto, portanto, o dinheiro tem uma finalidade do bem das pessoas, se vós não fostes fiéis nisso, a quem vos há de confiar o verdadeiro bem? Se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Esta é uma questão que às vezes pessoas, por exemplo, que desviam dinheiro nas funções que têm, sei lá, por exemplo, num banco ou num serviço público, desviam dinheiro para si.
Então, mas como é que é? Em quem é que se pode confiar? Não é? Portanto, se não vos fieis no alheio, quem vos poderá dar o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, ou há de aborrecer um e amar o outro, ou dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Porque Deus é uma realidade diferente. E esta coisa do dinheiro não serve para a relação com Deus. Bom, vem então essa parábola que eu queria que olhasseis para ela, que é uma história, não é? Portanto, às vezes as pessoas pensam que é uma verdade, que Jesus contava como é que as coisas aconteciam. Mas é curioso isto porque implica a vida para lá da morte. Havia um homem rico, vós conheceis isto, mas creio que vale a pena ler porque há coisitas que vêm ao de cima quando a gente lê, não é? Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, fazia todos os dias esplêndidos banquetes. Um pobre, chamado Lázaro, tem um nome, o rico não tem, mas este tem. Um pobre, chamado Lázaro, jazia no seu portão, coberto de chagas. Bem desejava ele saciar-se com o que caía da mesa do rico, mas eram os cães que vinham lamber-lhe as chagas. Portanto, ainda por cima eram os cães que vinham lamber-lhe as chagas, não vinha nada da mesa do rico. Ora, o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, da fé, aquele que é o primeiro da fé. Morreu também o rico e foi sepultado. O pobre não se sabe bem se foi sepultado, se não. Foi levado para os anjos do céu. Na morada dos mortos, achando-se sem tormentos, este que foi sepultado, ergueu os olhos e viu de longe Abraão e também Lázaro no seu seio. Então ergueu a voz e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para molhar em água a ponta de um dedo e refrescar-me a língua, pois estou atormentada nestas chamas. E Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te de que recebeste... Engraçado que Abraão chama-lhe filho, hein? Lembra-te que recebeste os teus bens em vida, enquanto Lázaro recebeu somente males. Agora ele é consolado, enquanto tu és atormentado. Além disso, entre nós e vós, há um grande abismo, de modo que se alguém pretendesse passar daqui para junto de vós, não poderia fazê-lo, nem tampouco vir daí para junto de nós. O rico insistiu: Peço-te, Abraão, que envies Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que os previna, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas que os ouçam. Replicou-lhe ele: Não, pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles, hão de arrepender-se. E Abraão respondeu-lhe: Se não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tão poucos se deixarão convencer se alguém ressuscitar de entre os mortos. E quem é que ressuscitou dentre os mortos? Foi Jesus. Né? Portanto, isto dá-nos uma ideia, e naturalmente está aqui subjacente a mentalidade que era contemporânea de Jesus. Né? Contou uma história que os ouvintes percebiam isto bem e aceitavam esta realidade bem. Porque era o conceito de que aqueles que não iam para junto de Deus iam para o Sheol, para aquilo que correspondia à Giena, a lixeira. A Giena era a lixeira do lugar. Existe hoje o Vale da Giena, né? Mas hoje já não é lixeira, mas é lá perto dos muros de Jerusalém. E, portanto, é um valezito que agora está ornamentado, mas está lá escrito Vale da Giena, porque era ali onde se deitava o lixo e havia sempre, punham enxofre, punham outras coisas para não cheirar mal, e havia sempre lá os cães e outros bichos a mexer, e portanto havia a ranger de dentes, né? E havia, portanto, um cheiro nauseabundo. Portanto, e ali apodrecia tudo e era tudo destruído. E portanto, é uma questão que estava, eu diria, praticamente aceite, que era assim. Quem não estava voltado para Deus, ia para aquele. E depois criava-se um abismo. Portanto, no fundo, são caminhos divergentes. E, de facto, o outro tem um lugar, é um ser humano, tem nome, e vai para o seio de Abraão. Portanto, vive numa outra realidade. Vive. Por isso, os judeus diziam que há 2 tipos de ressurreição. A ressuscitar para a vida eterna e ressuscitar voltando a viver, ou seja, reviver, que foi o caso de Lázaro,
o filho da viúva de Naim, etc. Portanto, reviveram. Isso é também a ressurreição, chama-se ressurreição. Mas para os judeus, a verdadeira ressurreição era quando se morria fisicamente, passar para a vida eterna, para a vida junto de Deus, junto de todos que nos precederam na fé. Para o seio de Abraão, para usar a palavra que aqui está, não é? Portanto, e esse é o tipo de ressurreição. Diz, quando Maria, ou Marta, diz Maria, já não sei se é Marta ou se é Maria, vai ao encontro de Jesus e diz, quando Jesus lhe diz, tu acreditas, o teu irmão ressuscitará. Diz, tu acreditas nisto? Sim, eu acredito. Tu és o Messias. Portanto, tu vens trazer-nos essa forma de vida, de ressurreição para a vida eterna. Portanto, e nós estamos, podia ela dizer, nós estamos a seguir-te e, portanto, acreditamos que Ele também vai ressuscitar, porque estamos teus amigos, estamos contigo a caminho dessa vida, de vida nova que vai surgir. Portanto, é ressuscitar para a vida. E era isso, não é? Bom, então, caminhando um pouco mais, portanto, isso é uma imagem que nos dá o sentido da tranquilidade, do Senhor que nos guia, que nos conduz e que nos leva. Mas há ainda agora umas administrações que já falei a propósito disto, já era o que estava a dizer, e agora vêm as recomendações aos discípulos, aqui no capítulo 17, que é importante, não é? Vede no início do capítulo 17, disse Jesus aos discípulos, é inevitável que haja escândalos, mas ai daquele que os causa. Melhor seria para ele que lhe atassem ao pescoço uma pedra de moinho e o lançassem ao mar do que escandalizar um só dos pequeninos, tendo cuidado convosco. Se o teu irmão te ofender, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se te ofender 7 vezes ao dia, 7 vezes te vier dizer arrependo-me, perdoa-lhe. E os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé, ou seja, dá-nos essa capacidade de perceber isso e de viver isso. E o Senhor respondeu, se tivesses fé como um grão de mostarda, recordei a parábola atrás, dirias a essa amoreira, arranca-te daí e planta-te no mar, e ela havia de obedecer-vos. Ou seja, sereis capaz de fazer coisas surpreendentes, coisas que parecem não ser possíveis, não é? Como o outro que dizia que as vacas voavam, não é? Qual de vós, tendo um servo a lavrar ou a apacentar gado, lhe dirá, quando regressar do campo, vem cá depressa e senta-te à mesa. Não lhe dirá, prepara-me o jantar, sim, isto para me servires, enquanto eu como e bebo, e depois comerás e beberás tu. Deve estar grato ao servo por ter feito o que lhe mandou. Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Não é para ter recompensa, é para fazer e viver aquilo que temos a viver. Portanto, e essa é a nossa condição, porque de facto, diante de Deus, nós somos todos iguais e somos suas criaturas. E, portanto, tudo aquilo que fizermos, diria do normal, é por graça, é por ação de Deus, não é por nós. Nós fazemos aquilo que está nas nossas mãos, nas nossas capacidades, não é? Depois vem aí a cura dos 10 leprosos, só um é que venho agradecer, mas depois Jesus termina assim, interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, aqui agora entramos mais diretamente no nosso tema, Jesus respondeu-lhe, o reino de Deus não vem de maneira ostensiva. Agora começa a ser clara a linguagem de Jesus. Se tivesse dito isso lá no princípio, ninguém o entendia. Agora já alguns entenderão. Portanto, o reino de Deus não vem de maneira ostensiva. Ninguém poderá afirmá-lo, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino está entre vós. Portanto, o reino de Deus está entre vós. Não é uma coisa que esteja aqui ou acolá, não é uma coisa qualquer. Portanto, e é importante que nós sintamos que já chegou o reino e o Filho do Homem está para chegar, que é uma outra questão que depois vem a seguir. Mas o Filho do Homem está já aí. E, portanto, o reino de Deus já está entre nós e, por isso, ele, Jesus, é o Filho do Homem. E depois começa a dizer como é que será em perspectiva do futuro, não é? Reparei que no versículo 22 deste capítulo 17
Depois disse aos discípulos, agora aqui especifica, Lucas especifica, disse só a alguns, não é? Tempo virá em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Vão dizer-vos, ei-lo aqui, ou então, ei-lo aqui. Não queirais ir lá, nem os sigais. Porque como o relâmpago que faísca e brilha de um extremo ao outro do céu, assim será o Filho do Homem no seu dia. Mas, primeiramente, ele tem de sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Portanto, aqui, uma coisa é o ideal, é a perspectiva global do futuro, outra coisa é a realidade concreta. Ele tem que sofrer muito e ser rejeitado. Como sucedeu nos dias de Noé, assim sucederá também nos dias do homem. Comiam, bebiam, os homens casavam-se e as mulheres eram dadas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os fez perecer a todos. O mesmo sucedeu nos dias de Lote. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, mas no dia em que Lote saiu de Sodoma, Deus fez cair do céu uma chuva de fogo e enxofre que os matou a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se revelar. Neste dia, quem estiver no terraço e tiver as suas coisas em casa, não desça para as tirar. E do mesmo modo, quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Lote, que voltou atrás e ficou em estátua de sal. A quem procurar salvar a vida, há de perdê-la. E quem a perder, há de conservá-la. Cá está aqui uma expressão que também nos pode prestar a uma certa dificuldade de interpretação. Uma coisa é a vida física, outra coisa é a vida espiritual, podemos dizer, ou sobrenatural, a vida da graça, a vida do reino. Portanto, quem salvar a vida, estiver agarrado a estar aqui e gozar desta vida, há de perdê-la, e vai perdê-la, não durará para sempre, não é? Mas quem a perder, há de conservá-la, estando dentro da linha do reino de Deus, não é? Para usar essa expressão. Digo-vos que nessa noite estarão dois numa cama, um será tomado, outro deixado. Duas mulheres estarão juntas, uma estará tomada, dois homens estarão no campo, a mesma coisa. Tomando a palavra, os discípulos disseram-lhe, Senhor, onde sucederá isso? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, lá se juntarão também os abutres. Ou seja, a realidade substancial é que define o que é. Como é que é isso? Onde? É onde estiverem, de facto, aqueles que estão preparados para ir para junto de Deus, não é? Estamos a pensar numa segunda vinda. É isso? Também pode ser, mas é sobretudo a questão do nosso ir ao encontro com Ele. É também a nossa morte. Mais do que a segunda vinda aqui. Depois, mais adiante, vem algumas expressões que falam muito da segunda vinda no fim dos tempos, depois da ressurreição. Mas aqui não. Aqui fala da morte dele e daqueles que estão com ele. E da nossa própria existência. Porque, de facto, nós temos que definir enquanto estamos aqui. E é essa a realidade, não é? É onde estiver o corpo, lá se juntarão também os abutres. Ou seja, o demónio, se nós estivermos ligados ao corpo, o demónio é que nos vem possuir. Se nós estivermos ligados a Deus, nós viveremos com Ele. Portanto, é essa perspectiva mais do que propriamente a segunda vinda, que depois vamos falar disso. E depois vem a seguir algumas coisas do capítulo 18 que são muito interessantes, mas se calhar estou-me a alongar já excessivamente e queria só apontar-vos isso, que são, no fim de contas, tendes aqui as propostas para viver no reino. Orar sem desfalecer, é aquela insistência do juiz, da viúva, que ele insiste, a viúva insiste e, portanto, o juiz acaba por lhe conceder a justiça que ela deseja. E depois vem a questão de ter um lugar diante de Deus, que é os pequeninos. É deles que é o reino de Deus, portanto, a humildade, a pequeneza, a simplicidade, a abertura a quem o ama, não é? As dificuldades de desprender-se, a questão do homem rico, ainda te falta uma coisa, vai e vende as coisas. E depois, como é difícil um rico entrar no reino dos céus, ou seja, aquele que está muito agarrado, aquele que está muito preso às coisas, não chega lá. Mas depois os apóstolos dizem, mas isto é impossível que seja assim. E diz, não, parece impossível a vós, mas aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Portanto, a mesma coisa que vos dizia há bocado, a propósito de relações familiares, não é?
Depois a recompensa do desprendimento, que quem se desprende, quem põe de lado, acaba por sentir mais e melhor com o pouco que tem, não é? A dificuldade de desprender-se, mas ao mesmo tempo é uma libertação do desprendimento. Nós às vezes a brincar, dizemos, nós os padres diocesanos, dizemos aos religiosos, ainda há pouco tempo aconteceu isto, por isso é que eu me lembrei, dizem, mas eu não tenho carro. E assim, pois, não tens carro porque és religioso, tens todos os carros que estão lá em casa, não é? Eu, é que se não tiver o meu, não tenho nada para me transportar. Portanto, eu depois eu tenho de ter uma casa, mas tenho que a pagar. Vós não necessitais de casa porque tens a casa da comunidade, não é? Não é preciso grandes mobílias, porque vós tendes as mobílias em todas as casas. Nós é que temos que arranjar mobília para termos e temos que comprar os nossos livros. Vós tendes já os livros na biblioteca. Dizeis ao ícone para comprar e tendes lá, não é? Portanto, essas e outras coisas, não é? Na brincadeira. Mas isso é uma brincadeira, porque no fundo está por trás também o desprendimento daquilo não é meu, é nosso, não é? Também não é fácil às vezes. Depois, um outro aspecto é aquele cego que foi curado, termina de uma forma muito interessante. Diz assim, naquele mesmo instante, recobrou a vista e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, ao ver isto, deu louvores a Deus. Seguia Jesus, que ia a caminho de Jerusalém. E depois encontra um homem, aquele episódio que vós conheceis muito bem, de Zaqueu, que encontrando-se com ele, muda totalmente a vida. Muda tudo. E depois disso, vem aquela parábola dos talentos, dos dons que põem a render ou não render, e termina assim: a todo aquele que tem, há de ser dado, mas àquele que não tem, mesmo aquilo que tem lhe será tirado. Portanto, se estiver agarrado muito às coisas, não é? Os ricos estão muito agarrados às coisas, mas depois morrem e fica cá tudo. É? E hoje eu vi este comentário, é curioso porque às vezes as pessoas têm este comentário, não é? A propósito de uma missa de 7º dia, juntou-se a família e parece que havia uma questão acerca da herança. E estava lá um sujeito que era imigrante, parece que andou nos copos, e então ia para a missa, até já ela tinha ido ter comigo e tal, que sabia a missa da minha mãe e tal, sim senhor, tal, perguntei-lhe onde é que ele era, tal, eu vi logo que ele estava assim já meio a cambalear e a falar assim um bocado, e percebi logo que ele estava com os copos. Mas não imaginava o que ia acontecer depois, porque entretanto veio o resto da família, e eu falei da família e tal, ele disse que tinha uma filha, sim, a tal, mas depois também vêm as suas irmãs, devem vir, mas algumas nem sequer cá haviam, porque nunca fizeram nada pela minha mãe. Não liguei muito a isso. Mas depois, quando chegaram, ele começou a insultar uma dessas irmãs e depois até se agrediram, bateram-se, não sei o quê, tal, chamaram agora a polícia. Bom, depois dizia uma assim, mas para que é que ele quer mais dinheiro? É o mais rico de todos. Ele qualquer dia vai morrer, um dia destes aparece espetado aí, porque anda a conduzir bêbado, qualquer dia fica aí e fica sem nada. Eu disse assim, é bom pensar assim, não é? Porque às vezes dá a impressão que as pessoas o que ganham, o que juntam, que o levam para o outro mundo, não é? E depois aparece aí esta perspectiva de que Jesus vai para Jerusalém. Diz, a todo aquele que tem há de ser dado, mas àquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Quanto a esses inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, portanto, o Senhor que diz isto, trazei-os cá e decolai-os na minha presença. E dito isto, Jesus seguiu para diante em direção a Jerusalém. Em Jerusalém o que é que vai acontecer? Jesus vai ser morto e ressuscitar. Vai fazer sentir que a vida não acaba com a morte, mas a vida vence a morte. Portanto, este anúncio, o terceiro anúncio da paixão, que está distribuído aqui em 2 lugares, pus aí 18 e 19, no fundo deixa-nos esta perspectiva de uma realidade que é superior, e este reino é superior a tudo aquilo que nós possamos ter e viver aqui. É um reino de paz e a certeza de que o reino está entre vós. Está com letra maiúscula vós, não sei porquê, não devia estar, é normal. Está entre vós, todos nós, diríamos. E está
entre nós, em nós e à nossa volta. E põe-nos as perguntas também, como é costume. No encontro de hoje surgiu alguma luz que me pareceu nova acerca do reino de Deus? Vale a pena pontualizarmos isto para não ficarmos assim como que o que é que eu aproveitei, o que é que valeu a pena, não é? O que fica dentro de mim que enriquece a minha fé. Portanto, não se trata só de saber coisas, de aprender ou ter percebido uma outra lógica da doutrina, mas é também enriquecer a minha fé, o meu compromisso, a minha vivência pessoal. Que proposta sinto eu que me foi feita para viver no reino de Deus? Creio que isto pode ajudar também a viver a Quaresma e ver que aspectos é que Deus me pede a cada um de nós, para converter, para acertar no caminho que nos leva à vida dele. E o reino de Deus é esse que vai começar no futuro, não é? Pronto, deixo-vos então esta perspectiva e no próximo encontro começamos já com a entrada em Jerusalém e depois passamos também se aproxima a Páscoa, também é bom fazer coincidir estas coisas e depois mais adiante desenvolvemos mais aquela parte da paixão, da ressurreição e depois também a ligação à vida da Igreja. As pessoas não crentes são filhas de Deus, são servas de Deus ou não são nada. Deus os conhece desde dentro do tempo, a todos. Mas porquê é que pergunta isso? Porquê é que põe essa questão? Não sei, é para perceber, para ficar mais ciente. Sim. Para ficar mais enriquecida. Pois também imagino que sim. Por aquilo que eu conheço de si, pelo seu historial, acho que sim, que é uma pessoa que pensa isso. Por isso é que estava admirado a perguntar. Não, está bem, é isso. De facto, são estas coisas que nós muitas vezes olhamos com um olhar excessivamente pobre e com um horizonte demasiado curto. E a realidade que Deus nos deu para viver é sem dúvida muito próxima daquilo que Ele é infinita, não é? Por isso nós dizemos vida eterna. Como já vos disse, a vida eterna começa do batismo e termina só nele, no fim dos tempos. Mas isto é outra questão. Depois ainda vai aparecer aí a questão do fim dos tempos, da parousia, que é juntar tudo em Cristo, mas isso é outra questão. Depois mais tarde falamos disso. Vamos terminar então com uma oração. Creio que uma oração que se ajusta não apenas àquilo que vamos aqui refletindo, mas também à nossa vivência atual e também até esta situação de guerra polarizada ali na Ucrânia, mas que nos faz sentir e perceber que nós somos chamados a ser irmãos. E aquilo que ofende esta dimensão de fraternidade, de amor uns aos outros, é muito triturada nestas guerras. Não? Por isso, peçamos ao Senhor que nos dê a força do seu amor para sermos mais irmãos e sermos dignos, portanto, de viver a vida no seu reino. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Imaculada Rainha da Paz, dai-nos a paz.